Miguel Servet, ele foi um grande cientista e reformador e foi o primeiro a descrever a circulação pulmonar, e ele foi condenado a morrer na fogueira por suas ideias teológicas pelo Conselho de Genebra. Tudo começou no ano de 1553, quando ele começou a sua relação com João Calvino, um dos seus assassinos. E esse atrito começou com João Calvino quando Servet publicou uma obra religiosa com exibições antitrinitárias, intitulada Restituição do Cristianismo, um trabalho que rejeitou a ideia de predestinação e que Deus condenava as almas por inferno, independente do valor ou mérito. E Calvino, que havia recentemente escrito o resumo de uma doutrina em Institutas da Religião Cristã, considerou o livro de Servet um ataque às suas teorias. João Calvino mandou para Servet um dos seus livros como resposta para Servet. E ali começou então a picuinha, a briga entre eles dois. E cada vez mais João Calvino parecia mais agressivo e contra as ideias de Servet. João Calvino mostrou a sua ideia, o que ele achava de Servet, em uma carta que ele mandou para seu amigo Guilherme Farel em 13 de fevereiro de 1546. Em 16 de fevereiro de 1553, Servet, então, em Viena, foi denunciado como um herege por Antônio Arnes. Em 4 de abril de 1553, Servet foi preso pelas autoridades eclesiásticas e preso em Viena. Ele escapou da prisão 3 dias depois. Em 17 de junho, mesmo ausente, ele foi condenado por heresia pela Inquisição Francesa e seus livros foram todos queimados. Mas tudo muda dia 13 de agosto de 1553, quando Servet parou em Genebra e disse que ele ouviu um sermão de Calvino e foi imediatamente reconhecido. Calvino e seus reformadores denunciaram Servet e ele foi preso. Calvino insistiu na condenação de Servet, usando todos os meios a seu comando. Então Servet foi julgado pelo Conselho de Genebra. Segundo a maioria dos historiadores, Servet foi condenado pela difusão e pregação do antitrinitarismo e por ser contra o batismo infantil. E em meio a tudo isso, João Calvino fez parte. Tanto que Calvino dizia que Servet merecia ser executado em razão do que ele considerava serem blasfêmias execráveis. Todavia, não concordou que fosse morto em fogueira, mas sim decapitado. Porém, o conselho não deu ouvido a Calvino. E Calvino, então, consultou outros reformadores sobre a questão de Servet. E como os sucessores imediatos de Martinho Lutero, bem como reformadores de locais como Zurique, Berna, Basel e alguns outros, todos concordaram universalmente com a sua execução. E dia 24 de outubro, Servet foi condenado à morte na fogueira por negar a trindade e o batismo infantil. Então, pasme, João Calvino foi um dos assassinos de Servet, ou seja, Miguel Servet. Você sabia dessa história?